Poucas práticas na história humana misturam controle ritual e sofrimento de forma tão completa que parecem impossíveis de compreender. Mas a MGF provavelmente é a pior de todas. No vídeo de hoje, vamos analisar essa prática, sua origem e os impactos devastadores na saúde das sobreviventes. Pode ser útil primeiro explicar o que é a MGF. Resumindo, é a modificação cirúrgica dos genitais externos femininos sem motivos médicos. É um termo abrangente para procedimentos variados conforme a cultura, local e época. Hoje, a Organização Mundial da Saúde divide a MGF em 4 tipos principais, sendo o tipo 1 a remoção parcial ou total das glândulas do clitóris ou do capuz do clitóris. Tipo 2. Esta é a remoção parcial ou total das glândulas do clitóris e dos pequenos lábios. Isso também pode incluir a remoção dos grandes lábios. Tipo 3. Isso também é conhecido como infibulação. Trata-se do estreitamento da abertura vaginal por meio da criação de um selo de cobertura. Geralmente, isso envolve cortar e reposicionar os pequenos ou grandes lábios, mas também pode ser feito com sutura. Esse terceiro tipo também pode incluir a remoção das glândulas e do capuz do clitóris. E, finalmente, o tipo 4. Isso inclui quaisquer outros procedimentos prejudiciais aos órgãos genitais femininos para fins não médicos. Esta é uma lista não exaustiva, mas inclui perfuração, raspagem e cauterização da área genital com material corrosivo, como ácido. Um componente vital da MGF é que não há razão médica para remoção ou alteração de partes do corpo da mulher. Não há nenhum benefício na MGF e ela leva a complicações graves de saúde. Um problema óbvio é o sangramento intenso e a dor intensa causados por esses procedimentos, que podem ser de longo prazo. A mulher pode ficar mais propensa a infecções urinárias recorrentes, pode ter problemas com a menstruação e até complicações durante o parto. Sem falar no impacto psicológico, incluindo transtorno de estresse pós-traumático, diminuição da satisfação durante a relação sexual e depressão. A MGF é realizada em meninas jovens, mas também pode ser feita em mulheres adultas. Em última análise, a MGF pode levar à morte da sobrevivente, seja por infecções ou por complicações durante o parto. Apesar de não haver razões médicas, há vários motivos perturbadores para essa prática. A MGF, muitas vezes, é realizada como parte da preparação de uma jovem para o seu papel em determinada sociedade. A MGF é considerada um controle da sexualidade feminina para assegurar virgindade e fidelidade conjugal. Ao tirar o prazer da mulher, a MGF pode limitar seu papel sexual só à procriação. O objetivo da MGF é garantir que o futuro marido da menina possa ter certeza de que está recebendo uma mulher pura e intocada como esposa. Mas para muitas dessas mulheres que passaram por esses procedimentos, elas perpetuarão a violência que sofreram. O que foi feito com elas quando eram crianças, elas farão com suas próprias filhas e sobrinhas. Essas mulheres podem sofrer forte pressão para se conformar, sob risco de exclusão social e dificuldades para casar. Para muitas, é um rito de passagem, um sinal de que estão se tornando mulheres e de que serão aceitas na comunidade. Em muitas sociedades que praticam a MGF, mulheres que não passam por esses procedimentos são vistas como pessoas de moral duvidosa, podendo arruinar a reputação da família. A prática varia conforme o local e a cultura. Normalmente, envolve uma menina podendo ter apenas 5 anos de idade. Às vezes, há um elemento cerimonial com a participação da família e da comunidade, e em outros casos, há um elemento de segredo. Como o procedimento é oculto e não mais mencionado, a mutilação raramente é feita por profissionais de saúde, sendo executada por praticantes tradicionais, geralmente mulheres mais velhas chamadas cortadoras. Os instrumentos usados incluem lâminas de barbear, cacos de vidro ou até mesmo pedras afiadas. Esses instrumentos cortarão a carne, tudo feito sem alívio da dor, antissépticos ou anestésicos. Simplesmente, a menina será segurada por membros da família enquanto os cortes em sua carne são feitos. Quanto à história da MGF, deve-se observar
que não há limitação cultural ou geográfica para a prática. A prática não tem base em nenhum texto religioso, mas, para muitos, ela se entrelaçou com a religião. Ela remonta a milhares de anos. Alguns dos primeiros exemplos são vistos no Antigo Egito. Há exemplos de múmias femininas que foram circuncidadas. Estrabão e outros escritores gregos notaram que esse procedimento era comum em 25 a.C. O procedimento normalmente ocorria quando a menina chegava à idade de casar, mas se intensificou durante o comércio de escravos no Mar Vermelho. Das regiões da costa do Mar Vermelho, na África, caravanas de pessoas escravizadas eram enviadas para o Egito, atravessavam a Península Arábica ou seguiam rumo à Pérsia, Índia e ao Império Otomano. Essas pessoas escravizadas eram destinadas ao serviço doméstico e à escravidão sexual, para serem usadas em lares abastados árabes e otomanos. Por isso, os traficantes de escravos se preparavam garantindo que a castidade dela permanecesse intacta. A infibulação, ou seja, a costura da abertura vaginal, era usada para provar que a mulher tinha mais valor. Onde a pureza feminina era vista como virtude moral, o valor de uma mulher escravizada e casta podia dobrar ou triplicar. Com o tempo, a prática foi se enraizando nos costumes das pessoas dessas regiões, transformando-se de um procedimento motivado pelo lucro em uma norma cultural de controle. Mesmo famílias sem ligação direta com o tráfico de escravos adotaram a MGF, pois ela passou a ser vista como sinal de pureza, piedade e civilidade. Ideias trazidas pelo contato com mercados e traficantes árabes. Mas a MGF não se limitava a essa região da África. A prática está ligada ao tratamento de doenças mentais no século XIX na Europa. Acreditava-se antigamente que a saúde mental feminina, chamada histeria, estava ligada à sexualidade e moral das mulheres. Acreditava-se que controlar os impulsos corporais de uma mulher ajudaria a regular sua mente. Em 1845, um ginecologista inglês chamado Isaac Baker Brown defendeu a ideia de que o alívio próprio ou a irritação não natural do clitóris causava histeria, mania e até morte. A sugestão dele era a remoção do clitóris. O trabalho de Brown recebeu elogios iniciais, mas, no fim da década de 1860, a comunidade médica se voltou contra ele. Em 1867, Brown foi expulso da Sociedade Obstétrica de Londres por operar sem consentimento, frequentemente em mulheres institucionalizadas, e exagerar os resultados. Suas ideias continuaram se espalhando pela França, Alemanha e Estados Unidos. Mais uma vez, o uso da MGF para manter mulheres passivas, puras e obedientes é evidente neste exemplo. Qualquer prazer feminino no quarto era considerado um problema médico, cuja solução era a mutilação das partes íntimas. Só com os avanços da neurologia e psicologia no início do século XX, a crença que ligava a loucura feminina aos genitais começou a ser questionada. Exemplos de MGF persistiram até o século XX. Um exemplo infame é o de James C. Burt, um ginecologista americano. Ele acreditava que o corpo feminino era estruturalmente inadequado para o ato sexual e que isso só poderia ser corrigido com sua intervenção cirúrgica. Ele fazia procedimentos incomuns após o parto, colocando pontos extras para reduzir a abertura vaginal sem conhecimento ou consentimento da mulher. Muitas dessas mulheres acabavam enfrentando todo tipo de complicações, incluindo infecções e a necessidade de cirurgias corretivas. Entre 1990 e 1989, Burt promoveu a chamada cirurgia do amor, sua alegada melhoria para a vagina desenvolvida por cirurgias não consensuais. Ele achava que reposicionar a vagina, uretra e retirar o capuz do clitóris tornaria o sexo mais prazeroso para as mulheres. Mas muitas sofreram dores crônicas, desfiguração e perda de função. Sua licença foi revogada em 1989 devido à sua grave má prática e conduta antiética, e ele foi alvo de muitos processos judiciais. Mas onde essa prática está hoje? Bem, o número é inacreditavelmente impressionante. Hoje,
Estima-se que mais de 230 milhões de mulheres e meninas ao redor do mundo sobreviveram à MGF. Ela predomina em muitos países da África Oriental e Ocidental. Na Somália, a prevalência da MGF é extremamente alta, com 99,2% das mulheres e meninas entre 15 e 49 anos tendo sobrevivido ao procedimento. Uma estatística extremamente trágica, principal razão para este vídeo. Acredita-se que até 4 milhões de mulheres e meninas estejam em risco de MGF todos os anos. A maioria das pessoas escravizadas no comércio de escravos do Mar Vermelho vinha do que hoje é Sudão, Etiópia, Somália, Eritreia e Djibouti, os mesmos países que hoje ainda apresentam algumas das maiores taxas de MGF em partes da Índia, Malásia e em muitos países do Oriente Médio. A prática ainda permanece. A MGF também persiste, às vezes de forma oculta, dentro de comunidades migrantes de países praticantes da MGF ao redor do mundo. Agora, todos devemos ficar atentos aos sinais dessa prática. A Organização Mundial da Saúde adotou o termo MGF em 1991 e segue contra a prática, embora alguns se oponham ao termo. Alguns consideram a crítica à MGF um colonialismo cultural ou tentativa de retratar africanos como bárbaros. Alguns veem isso como uma imposição de valores ocidentais sobre comunidades não ocidentais, ignorando o contexto local e a autonomia das mulheres envolvidas. Alguns consideram a ação contra a MGF uma violação da liberdade religiosa, embora nenhuma escritura sagrada respalde essa prática. Nos anos 1970, a Organização Mundial da Saúde tornou o fim da MGF uma de suas principais metas. Na mesma época, ativistas e médicos africanos, como a sudanesa Nawal El-Saadawi, começaram a protestar contra o silêncio que permitia isso. A MGF deixou de ser vista como tradição cultural e passou a ser considerada emergência médica e violência de gênero. Em 1979, o Seminário de Khartoum foi o primeiro grande evento a desafiar publicamente a MGF. O estudo focou na comunidade Kisai, oeste do Quênia, e mostrou que a prática persistia por ser vista como rito de passagem. Especialistas afirmam que, para resolver isso, as comunidades precisam de educação culturalmente sensível e de tradições seguras para substituir a MGF. O seminário também deixou claro que a prática causa danos irreversíveis sem oferecer nenhum benefício à saúde. Em 1982, a Organização Mundial da Saúde condenou oficialmente a prática como violação dos direitos humanos. A Organização Mundial da Saúde e o Fundo das Nações Unidas para a Infância têm 3 objetivos principais. 1. Tornar a MGF legal em todos os países. 2. Interromper a medicalização da MGF enfrentando médicos e clínicas que a praticam. Apoiar comunidades locais com educação, usando idiomas locais e envolvendo anciãos e sobreviventes em campanhas para acabar com a prática. Muitas sobreviventes de MGF precisam de cirurgia reconstrutiva para reparar danos. Algumas contam com instituições de caridade para pagar isso. No Reino Unido, o National Health Service oferece cirurgia de desinfibulação, mas não reconstrução completa. As sobreviventes também costumam precisar de aconselhamento e grupos de apoio para ajudá-las a se recuperar emocionalmente. As taxas globais de MGF estão diminuindo lentamente. Em muitos países, meninas menores de 15 anos têm hoje bem menos chance de sofrer corte do que suas mães. Porém, com o crescimento populacional em partes da África, milhões de meninas e mulheres seguem em risco anualmente. A Organização Mundial da Saúde atua para evitar o aumento da MGF em comunidades migrantes na Europa, Oriente Médio e América do Norte. É uma batalha contínua e que precisa ser vencida. Reserve um tempo para ouvir algumas das sobreviventes. Ayan Hers Ali, Leila Hussein, Shamsa Arawilo e Mariam Saifai compartilharam suas histórias com coragem. As experiências delas são dolorosas de ouvir, mas isso é profundamente importante. Compreender a MGF, através das vozes delas, mostra o verdadeiro impacto humano de uma prática que ainda prejudica milhões de mulheres e meninas ao redor do mundo todos os dias.